Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, queridos alunos. Acompanhem, por favor, o fascículo 2, atividade proposta, questão 1. A questão diz assim: antigo lixão vai produzir energia barata e limpa. Antes era lixão, depois virou aterro sanitário. Com 21 milhões de toneladas de lixo acumulados em mais de 20 anos, o terreno gera grande quantidade de gás, chamado biogás, que será utilizado para produzir eletricidade. O consórcio Horizonte ASA já instalou no local a estação de aproveitamento do biogás e uma usina termoelétrica com capacidade de produzir 4,2 megawatt-hora. Energia suficiente para abastecer uma cidade como Diamantina, ou seja, cerca de 30 mil residências. Você tem um infográfico, nós vamos ver qual é o comando da questão agora. O homem tem buscado alternativas para o aproveitamento energético dos mais diversos produtos, como, por exemplo, o próprio lixo. Analisando o esquema, desde o momento inicial até a chegada em nossas casas, por quais transformações em sequência a energia passou nesse processo de geração de energia através do lixo. Bom, uma questão então que aborda sobre transformação energética. Agora que nós sabemos o comando da questão, ela quer saber como essa energia foi transformada, vamos dar uma olhada com mais calma no infográfico. Se você observar o ponto 2, diz que o gás é enviado para a estação de geração de energia, onde sofrerá combustão. Então, se ele vai sofrer combustão, qual é o processo, qual é a energia que está envolvida nesse processo? Sem dúvida alguma, é a energia térmica. Agora, nós temos energia térmica indo para a turbina. O que essa energia térmica vai fazer na turbina? Vai rotacionar a turbina, vai dar à turbina movimento. Então, a energia térmica foi transformada em energia de movimento, chamada de energia cinética. Continuando o nosso caminho aí, você percebe que depois da turbina há um gerador. Dentro desse gerador há ímãs que se movimentam, criam uma variação no campo magnético e, por sua vez, vão acabar criando corrente elétrica. Então, a turbina vai acionar o gerador para que o gerador possa produzir eletricidade. Portanto, as três transformações que nós tivemos foram energia térmica sendo transformada em energia cinética na turbina. E, por fim, a energia cinética da turbina sendo transformada em energia elétrica para o gerador. Assim, nós podemos concluir que o gabarito dessa questão é letra D de dado. Olá, caros alunos. É com grande satisfação que estamos aqui para comentarmos as questões de ciência da natureza, tá? Especificamente questões de química, do fascículo 2, a questão 5 proposta, certo? Vamos juntos aí. Pegue seu fascículo, tá? A questão 5 fala o seguinte: o enxofre é uma substância amarela encontrada no solo, que queima com facilidade. Ele entra na produção de ácido sulfúrico, uma substância muito utilizada para fertilizantes, corantes e explosivos, como a pólvora e palitos de fósforo e etc. Quando seu ciclo é alterado, animais e plantas sofrem. Isso vem acontecendo através da constante queima de carvão, petróleo e gás. Esses combustíveis são chamados de combustíveis fósseis, pois se formam há milhões de anos a partir da morte de imensas florestas tropicais ou da morte de microscópicas criaturas denominadas plâncton. Observando o ciclo do enxofre, entende-se corretamente que a ação no ciclo do enxofre também altera o quê? Veja bem, se você observar o ciclo do enxofre, basicamente ele pode ser alterado de duas formas. Pela queima de combustíveis fósseis, com a emissão de óxidos de enxofre, como o SO2 e o SO3, que ao reagir com o vapor de água na atmosfera, vão formar ácido sulfuroso e sulfúrico, e também pela emissão de enxofre através de erupções vulcânicas, tá? Nas duas formas de alteração desse ciclo, principalmente na primeira forma, que se chama emissão pela queima de combustíveis fósseis, nós temos um aumento na concentração de ácido, gerando a chuva ácida e baixando o pH do solo. Logo,
se você observar os itens, item A, a massa total do enxofre no planeta será alterada? Não. A massa de enxofre é fixa, o que muda é o percentual de enxofre na água, no solo e na atmosfera. Item B, composição do solo tornando-o mais fértil? Não. Você sabe que a composição do solo com a adição de compostos derivados de enxofre vai ficar mais ácido, tornando-o assim menos fértil, tá? Item C correto, vai alterar o pH da água do rio, aumentando a concentração de H+. Claro que sim, se aumenta a concentração de H+, vai ficar mais ácido, o pH vai ser alterado, vai ficar menor. Então, item C é correto. Professor, e o item D não pode ser correto? O pH da água da chuva diminui na concentração de H+. Você concorda que vai alterar o pH da água da chuva, mas vai alterar aumentando a concentração de H+. E o item E, o pH do solo, pois o aumento na concentração de enxofre aumenta o pH. Claro que não. Aumenta a concentração de compostos derivados de enxofre, diminui o pH, porque aumenta a concentração de H+, tá bom? Logo, questão 5 proposta, item correto, C. Olá, caros alunos, webnautas, webalunos, que estão acompanhando os comentários das resoluções das atividades propostas do fascículo de número 6 de Ciência, Natureza e Suas Tecnologias. Então, concernente à área de Biologia em Ciência da Natureza, nós iremos comentar agora a questão de número 10 das atividades propostas, que fala sobre um caso extremamente curioso de reprodução, que traz como notícia para a gente o seguinte: várias espécies de lagartos exibem formas surpreendentes de se reproduzir. As fêmeas geram filhotes de um modo assexuado, sem a participação de qualquer macho. Então você já pode até sublinhar, você pode até destacar essa informação. As fêmeas geram filhotes sem a participação de qualquer macho. Quando nós dizemos que as fêmeas elas geram filhotes sem a participação de qualquer macho, essas fêmeas elas vão estar utilizando como mecanismo de reprodução o que nós chamamos de partenogênese. Quando nós falamos primeiro acerca de reprodução, o que seria reprodução? Reprodução é a capacidade de qualquer ser vivo deixar uma descendência. E o objetivo tal da reprodução é que aquela espécie, com que determinada espécie, ela não venha a ser extinta. É tanto que quando nós falamos lá em teoria da evolução, quando é que nós dizemos que uma espécie é bem adaptada? Quando ela tem um alto potencial reprodutivo, quando ela tem lá uma grande capacidade de deixar uma descendência. Então, muitas vezes os seres vivos eles encontram condições adversas no ambiente, como por exemplo a ausência de machos daquela espécie, o que faria com que determinada espécie em uma determinada região geográfica viesse a desaparecer. Então, como mecanismo de driblar essa ausência do macho, a natureza ela cria como mecanismo o que nós chamamos de mecanismo partenogenético. Lembrando que essa história da partenogênese, ela tanto pode gerar somente machos, que seria lá uma partenogênese do tipo arenótoca, ela tanto pode gerar apenas fêmeas, que seria lá uma partenogênese do tipo telítoca, assim como, a partir desse mecanismo de reprodução, você pode ter o surgimento de machos e o surgimento de fêmeas, que seria lá a partenogênese que a gente chama de deuterótoca. Professor, e me diga uma coisa, o descendente, ele é um clone, ele é uma cópia da fêmea? De forma alguma. Por quê? Porque os descendentes de partenogênese, todos eles são haploides, enquanto as fêmeas são fêmeas diploides. Professor, um dos casos mais famosos de partenogênese é quando a gente pensa lá na sociedade das abelhas, né? Quando a gente pensa lá em sociedade de abelha, nós temos 3 castas. Nós temos lá a casta das abelhas rainhas, a casta das abelhas operárias. As abelhas operárias, elas são inférteis, ou seja, elas são incapazes de se reproduzir, enquanto os zangões, eles são haploides. As fêmeas são diploides, os zangões são haploides. Então a gente parte do pressuposto que independente de ser rainha ou independente de ser abelha operária, as duas elas são derivadas de um mecanismo de fecundação, onde o óvulo ele é atingido,
ele é fecundado por uma célula gamética denominada de espermatozoide. No caso do zangão, ele é formado a partir do estímulo do desenvolvimento do óvulo da fêmea rainha, da abelha rainha. E aí esse zangão é o único indivíduo que é haploide, ou seja, ele é resultante de uma partenogênese que nós chamamos de partenogênese do tipo arrenótoca. Quando a gente pensa lá nos outros itens, que ele menciona no item A, por exemplo, a questão da esporulação, é quando você vai ter a formação de esporos. Esporos a partir de um processo denominado de meiose. É um tipo de reprodução muito comum em fungos. Quando a gente pensa lá no item B, que ele menciona acerca da divisão binária é muito comum em bactérias. Essa divisão binária também pode ser chamada de cisciparidade, no qual o indivíduo ele se divide ao meio, ele sofre uma mitose e gera dois organismos geneticamente semelhantes a ele. A questão do brotamento é um tipo de reprodução assexuada muito visível em animais que nós conhecemos como esponjas do mar, que são animais pertencentes a um filo chamado de filo porífera. Nós percebemos ali uma esponja mãe, uma esponja matriz, e a partir dessa esponja matriz você tem o surgimento de um broto. E esse broto, ao atingir uma certa maturidade, ele acaba se desprendendo do corpo da mãe, do corpo da esponja mãe, e fixa-se ao solo, levando ao desenvolvimento independente. Quando nós pensamos no processo de fragmentação, o processo de fragmentação também seria aí uma forma de divisão corporal. Mas geralmente nessa fragmentação você não tem o que a gente chama de lesões. Seria aí um mecanismo meio que espontâneo, tá certo? Então, o nosso item para a questão de número 10 seria o item partenogênese, só pelaquela informação que ele já deu lá no início do texto base, no início do texto motivador, formação de descendentes sem a participação de um gameta masculino. Um abraço, até a próxima. Olá, queridos alunos. Por gentileza, acompanhe agora a resolução da questão de número 6 do fascículo 2, atividade proposta. A questão diz assim: a poluição sonora tem se tornado cada vez mais motivo de preocupação por conta dos fortes impactos gerados à saúde. No infográfico, vemos alguns dos barulhos mais comuns nas grandes cidades e o limite de nível sonoro, decibel, permitido por lei para cada horário. Quais barulhos ultrapassam o limite estabelecido pela lei às 10 horas da manhã? Bom, uma questão bem interessante que aborda sobre nível sonoro, nível de intensidade que o som possui. Ele deu uma informação muito valiosa. Você percebe do lado esquerdo desse infográfico os horários e os decibéis permitidos por cada horário. Qual é o horário que a questão quer que a gente analise? São as 10 horas da manhã. Lá no infográfico, às 10 horas da manhã, qual é o limite máximo de emissão de ruído? 70 decibéis. Então nós temos que procurar barulhos que ultrapassem esse limite de 70 decibéis. Vamos dar uma olhada então nas opções? A letra A fala sobre uma banda tocando. Você agora procura na tabela a banda tocando. Uma banda tocando, se você achou, está do lado direito, 115 decibéis. Ele ultrapassa o limite estabelecido pela lei. Então, banda tocando está ok. O segundo ponto da letra A é o trânsito. Procura aí onde é que está o trânsito na tabela. O trânsito corresponde a 70 decibéis. Aparentemente encontramos a nossa opção correta. Mas calma. A pergunta é: quais barulhos ultrapassam o limite? O limite permitido é de 70 decibéis. E o trânsito gera exatamente 70 decibéis. Está no mesmo nível. Nós queremos um item que ultrapassa. Então não é letra A. Olha a letra B agora. Moto. A moto tem 95 decibéis. Ultrapassa. O cortador de grama, vê se você localiza aí onde ele está. Cortador de grama, 100 decibéis. Ou seja, tanto a moto como o cortador de grama ultrapassam o limite de 70 decibéis estabelecidos para aquele horário. Portanto, o gabarito da questão 6 é letra B de bola. Então, moçada, a gente continua agora comentando a questão de número 14, tá? Que traz como tema os padrões de evolução,
processo de hereditariedade e uma historinha lá que a gente conhece como darwinismo, beleza? Então olha só a charge que tá lá o tal do Darwin e ele pega e diz assim: mostre-me um ser vivo que não possua ascendência, ou seja, que não possua ancestral, que jogue minha teoria no lixo, que eu jogo minha teoria no lixo. Aí ele olha lá para o Pikachu, aquele personagem do Pokémon, aquele desenho animado, aí só faz lá o sonzinho dele, como que diz assim, e agora, né? O que é que eu faço? Então, moçada, ele pega e diz assim: a charge mostra um dos princípios no qual se baseia a teoria sobre a evolução das espécies de Darwin. Todos os seres vivos descendem com modificações de ancestrais comuns. Então, primeiro, quando a gente pensa lá acerca do darwinismo, o darwinismo ele tem dois grandes pontos muito fortes, que é o princípio da seleção natural, no qual a natureza ela seleciona indivíduos mais adaptados, e esses indivíduos adaptados não são os mais fortes, não são os mais rápidos, não são lá os mais ágeis, tá? Quem é que são os indivíduos mais adaptados? Aqueles que conseguem deixar uma maior quantidade de descendentes. Aqueles que apresentam um alto potencial reprodutivo. Professor, e quem é que é a seleção natural? É uma força mágica? Não, gente. A seleção natural, ela seria representada pelos fatores limitantes do ecossistema. Por exemplo, disponibilidade de abrigo, disponibilidade de alimento, presença ou ausência de predadores, presença ou ausência de parasitas, a disponibilidade de um parceiro reprodutivo, tudo isso é seleção natural. E a seleção natural, ela ocorre de formas distintas para cada ambiente. Então, um animal que ele é adaptado para o ambiente A, ele pode não ser muito bem adaptado para o ambiente B, uma vez que as condições ambientais, elas são o quê? Distintas. E aí, quando a gente analisa o segundo ponto da teoria de Darwin, que é o princípio da ancestralidade em comum, a gente parte do pressuposto que Darwin colocou lá na sua teoria que todas as formas de vida, elas são descendentes de um mesmo ancestral. Não é à toa lá que o tal do Darwin, ele cria lá o famoso desenho da árvore da vida, no qual todas as ramificações, elas partem de um mesmo ponto, ou seja, do ancestral comum a todas as formas de vida. Professor, é dessa história que vem aquela historinha em que o homem veio do macaco? É, só que essa história aí que o homem veio do macaco é uma história distorcida. Darwin nunca falou isso. O que Darwin colocou é que o homem e o macaco apresentam ancestrais em comum, apresentam um parentesco evolutivo em comum. E sobre essa historinha lá do Darwin, sobre esse princípio de ancestralidade, a gente analisa lá o item A. O item A diz assim: a descoberta de fósseis foi um fator que dificultou a comprovação da teoria de Darwin. Opa, de jeito nenhum. O que é um fóssil? Um fóssil é um resto de um ser vivo ou então um vestígio da atividade biológica desenvolvida por esse ser vivo. Até as fezes fossilizadas, elas não servem lá como evidência da evolução. Fezes fossilizadas têm um nome bonitinho, é chamado de coprólito, tá? E aí quando eu comparo lá uma forma de vida que habitou há milhares de anos atrás com as formas de vida atuais que nós temos, eu consigo fazer uma certa comparação anatômica, uma certa comparação etológica, comportamental, uma certa comparação ecológica da função que ele desenvolvia no ambiente, e aí eu consigo desenvolver relações de parentesco entre esses seres vivos, beleza? Então o item A ele é falso, que ele não dificultou, ele facilita. Os fósseis são das principais evidências da evolução. O item B diz assim: o darwinismo se baseou no estudo de espécies que contradizem até hoje a teoria da seleção natural, de forma alguma. Até porque hoje a teoria que nós temos mais aceita aí seria a história do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, na qual ela pega o darwinismo e associa lá com a história de mutações, variabilidade genética, uma vez que Darwin ele não tinha um conhecimento disso, uma vez que o Mendel ele ainda não tinha surgido lá com seus princípios de genética, beleza? O item C diz assim: a teoria da origem das espécies, ao contrário que Darwin esperava, não teve repercussão nos estudos da biologia. Isso é falso também. Por que isso também é falso? Olha, quando eu falei aqui anteriormente sobre a teoria sintética da evolução, que é a teoria mais aceita que nós temos para explicar os padrões de descendência evolutiva, ela é baseada totalmente lá no Darwin. Ela não foi modificada, ela só foi acrescentada com os princípios de mecanismos genéticos, tá bom? O item D diz: as características dos indivíduos elas são imutáveis. Eu já paro por aí. Os seres eles não são imutáveis. Os seres eles não são estáveis. Os seres eles passam constantemente por processo de mudança. E esse processo de mudança é o que nós chamamos de quê?
mutações. Agora, não é porque ocorreu uma mutação que o cara já altera toda a sua estrutura fenotípica. Não. Para você ter lá uma mudança de uma estrutura fenotípica como um todo, é necessário o acúmulo de milhares de mutações ao longo dos anos. Por isso que o processo de evolução ele é um processo lento, tá? O item E diz assim, os indivíduos, eles não são exatamente iguais, apresentando diferenças que os tornam mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente. Massa, show de bola. Quando a gente diz que eles não são exatamente iguais, eu não estou dizendo que eles também são totalmente diferentes. Eles apresentam um grau de semelhança, mas existe um negocinho chamado de crossing over, ou então mecanismo de recombinação genética, que faz com que as nossas características elas tenham lá um leve padrão de diferença quanto à sua expressão. Por isso que eu sou fenotipicamente diferente de você que está assistindo essa videoaula. E com certeza você é fenotipicamente diferente de outra pessoa que você conhece. No entanto, nós apresentamos grau de similaridade. Assim como existem pessoas que são extremamente semelhantes umas às outras. Mas isso não quer dizer que nós sejamos iguais. Tá certo? Então, como item correto para essa questão de número 14, seria lá o item E de eu vou passar no vestibular. Um grande abraço. Olá, caros alunos. Dando continuidade ao nosso bloco de questões de ciência da natureza, especificamente questões de química, nós vamos começar a comentar a questão 9 proposta, tá? Olha só. A questão 9 fala o seguinte: uma técnica simples e alternativa usada para amenizar a poluição das águas do Rio Doce, que foram contaminadas pelo desastre ambiental ocorrido na cidade de Mariana, Minas Gerais, consiste nas seguintes etapas. 1. Captação da água do Rio Doce para a estação de tratamento de água central da cidade. 2. Um composto químico que é processado a partir do tronco da árvore acácia negra é adicionado. 3. O produto faz o material pesado da lama decantar. Essa palavra é importante, tá? O material vai decantar e se acumular no fundo do tanque. 4. A água limpa pode ser distribuída para a população segundo a prefeitura. Beleza. Se você observar esse infográfico, tá? A água suja com muitos rejeitos de metais pesados, ela vai chegar à estação de tratamento de água. Quando essa água chega à extração pela figura, essa água vai entrar em contato com o composto extraído da casca dessa árvore, vai formar um material mais pesado que decanta, que sedimenta, deixando a água limpa na parte superior desse frasco, desse sistema, tá? Professor, o que seria, qual a função em termos de propriedades que esse material extraído da casca dessa planta deve possuir? Essa função deve ser especificamente uma função coagulante, ou seja, esse resíduo sólido entra em contato com o material, esse material que foi extraído da casca da árvore vai flocular, vai juntar várias partículas menores em um floco maior e esse floco maior vai ser decantado por ação da gravidade. Logo, se você olhar os itens, item A, desinfetante? Não. Item B, diluente? Não. Item C, estabilizante? Não. Item D, filtrante? Também não. E o item correto, item E, o material extraído da casca da árvore serve como material floculante, não é? Veja só, ocorre a floculação, depois da floculação ocorre um processo de decantação, que é um processo que nós chamamos mecânico de separação, tá? Logo, questão 9, item correto, item E. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.